Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje comigo, Sandra Perpétuo, presidente do CISEM de Governador Valadares. Obrigada, Sandra, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Sandra, como é que funciona o CISEM? Os benefícios que eles trazem para os servidores, é só para os servidores públicos ou para a população em geral? Como é que funciona? Então, o CISEM é um sindicato que representa os servidores municipais. É também, nós podemos afirmar, o maior sindicato da cidade, que é o sindicato que representa os professores, os profissionais da saúde, SAAI, CEMOV, assistência social, várias, administração direta e indireta. Então, esses servidores, eles atendem a todos os usuários do serviço público em nossa cidade, seja na escola, no hospital, nas unidades de saúde e em tantos outros espaços. Assim, desse modo, o sindicato ele também produz um efeito na atividade que é prestada ao usuário do serviço público. Mas a representação do CISEM é aos servidores, na luta pelos seus direitos, pela qualidade do ambiente de serviço, pelo cuidado, e é o sindicato que faz a defesa desse servidor. Então, todos os anos, vem a campanha da reivindicação salarial. O sindicato é a instituição que faz a representação para discussão, para negociação, que constrói essa pauta de reivindicação democraticamente na Assembleia e vai fazer a representação junto à administração municipal. Você representa hoje quantos servidores? Olha, hoje nós temos filiados, a média de 3.400 servidores filiados. Entretanto, a nossa representação ela vai muito além. Nós temos em torno de 9.000 servidores ativos e 11.000 servidores total, somando aos servidores aposentados. E o sindicato, embora todo o seu funcionamento é subsidiado pela contribuição dos servidores filiados, a representação ela também é coletiva. Porque quando se faz uma negociação salarial, o retorno é para todos. E, além do mais, muitas pessoas sempre procuram a presidente, o diretor de um sindicato para esclarecimento de dúvidas. E, assim, nós sempre convidamos os servidores a filiarem, porque isso é importante, é o que fortalece a luta. Prova disso é o crescimento de filiação que tivemos nos últimos 3 anos, né, que estamos encerrando esse mandato. Se o servidor não for filiado, ele tem os mesmos direitos de quem é filiado? Não, não tem. Ele tem o benefício dos ganhos das lutas coletivas, mas há um diferencial. O servidor que ele é filiado, ele tem representação jurídica individual. Então, para casos que esse servidor ele tem o seu direito lesado pelo município e ele não recebeu determinado benefício, a assistência jurídica, por exemplo, ela é feita individualmente para essas ações apenas para servidores filiados. E que se torna uma grande vantagem, porque quando um servidor procura um serviço jurídico fora do sindicato, ele tem que deixar ali, no valor que ele receber, desse benefício da causa, 20% a 30%. Até advogados que buscam, que cobram um percentual maior. Quando a pessoa é sindicalizado, não. Quando ele é sindicalizado, na negociação, todo o benefício é para ele, é resultado dele. A outra questão também é da questão dos espaços. Então, o servidor que ele é filiado, ele também pode fazer adesão ao Clube do CISEM, que é um espaço aconchegante, é simples, é modesto, pequeno, mas acolhedor. Então, os servidores podem fazer uma adesão a esse espaço e para além também da questão da representação da voz, do direito expresso, da luta.
Apenas o servidor que é filiado tem direito a voto nas assembleias e também no processo eleitoral, em que ele escolhe quem irá representá-lo à frente do sindicato. Você falou que existe um espaço. Esse espaço funciona o que lá? Treinamentos, lazer, o que é? Bom, nós, na verdade, temos 2 espaços. O Clube do Sinsem, que fica no bairro Santos Dumont, lá tem piscinas, tem quadra, é um espaço em que os servidores vão para atividades de lazer. E nos últimos anos, nós também ampliamos, fizemos parcerias com a UFJF, por exemplo, e que ela desenvolve algumas atividades de dança para os aposentados. Nós temos a avaliação física gratuita, e essa avaliação física como atividade de extensão, nós cedemos espaço, mas toda a comunidade também é beneficiada. E aí nós entramos nesse espaço também, que é a sede do Sinsem, que fica aqui no centro, na Barão do Rio Branco. Nós pegamos o sindicato com uma obra iniciada, mas nesse período em que estamos à frente da gestão, nós avançamos, concluímos a obra, e os servidores também podem usufruir de um espaço aqui na área central, em que ele paga uma taxa de baixo custo da manutenção, da limpeza, e ele pode comemorar datas especiais, como um batizado, um aniversário com a família. Então, ou seja, o sindicato, para além, né, de ter aí como a sua primeira frente de luta, a defesa do direito, da garantia do servidor, ele também é um espaço de cuidado e de acolhimento para os servidores. Hoje mesmo, em uma segunda-feira, nesse exato momento, a sede do Sinsem está repleta de aposentadas. Pessoas que aposentaram de diversas áreas do município e que estão ali nesse momento fazendo aula de pintura, tricô, crochê, pinturas de pano de prato, fraldas, e é um espaço de interação. As atividades começam 14h. Terapia, né? Tem aposentadas que chegam ali por volta de 12 horas e já ficam aguardando, porque tem aquela relação de pertencimento. E é isso que nós estamos construindo com os servidores. Aquele patrimônio, ele é dos servidores. Ele é nosso. Somos nós, servidores filiados ao sindicato, que construímos tudo isso. Então, nós temos feito investimentos para que a gente possa oferecer ainda mais atividades para os servidores, tanto ativos quanto aposentados. Você falou sobre a questão do salário, né, que é um dos benefícios, né, que o sindicato está à frente, né? Existem outros tipos de benefícios que o sindicato vai atrás para conquistar para os servidores? Sim, nós temos alguns convênios, parcerias, com um exemplo que eu citei da UFJF, com termo de parceria, tem também convênios com faculdades, em que o servidor filiado ele tem desconto de até 5% na mensalidade, e outros também que vão desde atividades de lojas, né, para comprar um óculos num preço mais acessível, como e outros benefícios para tratamento mesmo da própria saúde. A gente acha que vida de sindicato é fácil, né? Que não tem obstáculos, que tudo chegou, a porta se abriu. Funciona assim? Não. É algo totalmente desafiador, especialmente num sindicato com a dimensão do Sinsem GV. Te falo com toda sinceridade, porque para além, né, da gestão administrativa, do patrimônio, dos recursos, que tem que ser tratados de forma muito séria, fazer uma gestão de processo comprometida com a luta do servidor, existem as lutas externas, e que são muitas. Então, de repente, estamos à frente da luta do piso da enfermagem. Ao mesmo tempo, você tem que fazer a corrida aqui na luta do piso da educação. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece,
processo de concessão do SAAI. Aí você tem as pautas coletivas e as individuais. O assédio moral praticado por um gestor e que você precisa fazer o atendimento. Você tem um grupo de servidores no meio dessa situação, como ocorreu no mês passado, de mais de 100 servidores da educação que tiveram atraso de pagamento e foram receber ali, mediante a atuação e insistência do sindicato, 20 dias depois. Então, você tem todo um movimento. Aí você tem o corte de alimentação no hospital municipal, e aí você tem ao mesmo a ausência de insumos. Então, todos os problemas que vão chegando dentro dos ambientes de trabalho é ao sindicato que os servidores recorrem, especialmente a pessoa da presidente. Então, eles buscam ali o socorro e nós vamos procurando atendê-los prontamente. Você falou sobre a questão da área de saúde, né? O pessoal andou alguns meses aí com salário atrasado. Não existe um caixa para que esse salário seja de fato, vence dia 10 está em conta, ou então no prazo que permite a lei, né, do 5º dia útil, né? Existe um caixa? Não existe um caixa? Olha, existe, né, um planejamento que é aprovado pela Câmara Municipal. Mas a grande questão aí, na interlocução, porque sempre quando chegam os problemas, o sindicato procura administrar, tratar esses problemas, resolver os problemas administrativamente, porque é o caminho mais rápido. Nesses casos, e nesse último mês foi na educação, a alegação, o argumento apresentado é que foi a troca de sistema. Um sistema que já veio trazendo problema desde o início do ano para os servidores. Então, nós viemos aí de recorrentes erros na folha de pagamento e agora muitos servidores, né, centenas de servidores sem receber. Então, essa é uma questão. Então, não se trata exatamente do caixa, mas, por falar em caixa, aí entramos aí, que talvez você tenha acompanhado nas redes sociais, o problema do atraso do pagamento dos aposentados, que aí é a Previdência Municipal, o IPREM. E desde que nós assumimos a presidência do Sincem, nós viemos cobrando, né, os investimentos sérios que deveriam fazer para evitar que a Previdência Municipal venha faltar recursos, não ter recursos para pagar os aposentados. Na ocasião, que já fazem quase 3 anos, eu me recordo bem, que no Caixa havia em torno de 40 milhões. E eu acompanho todos os meses a receita do IPREM. Entretanto, qual era a saída? O município, ao longo da história de gestões anteriores, o município tem uma dívida de aportes com o IPREM, com a Previdência, de mais de 220, na ocasião, 226 milhões. Então, o município, passando ali pela Câmara, então eles vêm repassando aportes. Só que esses aportes fracionados, eles não têm sido suficientes para recapitalizar o IPREM. Qual foi o nosso encaminhamento na época? Que o município assumisse a folha de pagamento e que, na ocasião, era em torno de 8 milhões. Porque se o município assumisse a folha, uma vez que ele tem dívida, o IPREM iria se recapitalizando para ter condições, como já teve no passado, e emprestou durante muito tempo dinheiro para a administração municipal. Enfim, o que foi recomendado não foi feito, e hoje o IPREM vem dependendo do repasso de aportes do município para poder pagar os aposentados. Onde nós fomos para o IPREM, fomos com os aposentados para o prédio da prefeitura, porque a fome não espera. Eu estava com servidores em situação de fome. Você trabalha uma vida inteira, é aposentado e está esperando ali com aquele dinheiro contado, medicação, aposentados que vieram de uma outra cidade para receber. E naquele dia,
tinha lá 48 milhões na conta. Então, assim, não tem que esperar 2 dias. Depois a prefeitura resolve com o emprego que ela deve, porque a fome não espera. E a folha era 14 milhões. Então, enfim, são essas lutas e precisa se buscar, né, uma gestão séria, comprometida, que os aposentados, a folha de pagamento, seja ativos ou aposentados, ela tem que ser prioridade, porque o trabalhador, ele precisa receber para pagar as suas contas e manter a subsistência da sua família. Quando você fala a questão do salário do funcionário aí, que você está sempre batendo aí nessa questão, qual é os outros órgãos fiscalizador que te ajuda nessa questão? Olha, nós procuramos tratar administrativamente. Então, todas as questões que chegam e que estão incorrendo, né, retirando direitos dos servidores ali, nós tratamos administrativamente direto com a prefeitura. Não sendo atendidos, nós encaminhamos denúncias para o Ministério Público e para o Ministério Público Federal. Agora, o grande problema é que quando você recorre para o judiciário, né, essa tramitação ela é mais demorada. Mas o Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho sempre nos atendeu prontamente em algumas questões de quando o servidor tem sido lesado ali nas suas condições de trabalho. Mas, entretanto, o Ministério Público do Trabalho, nos últimos anos, ele foi muito sucateado. Então, nós temos aí também o Ministério Público do Trabalho, que trabalha sob regime de CLT, que não é o nosso caso, e a questão do regime estatutário. Então, no caso dos servidores públicos, é o regime estatutário. E precisávamos, claro, né, de órgãos fiscalizadores que fossem mais atuantes. Não posso deixar de citar aqui a Câmara Municipal, os vereadores, porque a função deles é legislar a favor do povo, e quando você tem problema com a prestação, né, com a atividade do servidor público, isso impacta diretamente sobre o usuário do serviço público. E, infelizmente, isso eu não posso afirmar, porque durante esse período todo, nós não tivemos uma atuação ativa da Câmara Municipal na defesa dos servidores municipais, na fiscalização dos recursos. Haja vista que você deve também ter escutado falar recentemente da CPI dos recursos do Hospital Municipal. Resposta disso. Até hoje? Até hoje. E falar em resposta disso, como é que anda a situação do SAI? Então, nós protocolamos, dia 6, o pedido de impugnação da concessão do SAI. Um documento de 50 páginas e que mostra diversas irregularidades. Fragilidades jurídicas, inconstitucionalidade, cálculos em que não trazem a realidade da cidade. Pra você ter ideia, os cálculos do IBGE, que eles usam dados do IBGE de 2010, enquanto já em maio já tínhamos o IBGE de 2022, e que impacta sobre todo o cálculo quando se pensa numa concessão de 30 anos. Bom, como já era de esperar e não me trouxe nenhuma surpresa, negaram, né, o pedido de impugnação. O que nós estávamos pedindo ali, naquele documento, era a interrupção de todo o processo. Uma vez que o edital que foi apresentado e a consulta pública que foi feita à população foi um edital totalmente diferente do edital que está indo para o pregão. Para você ter ideia, antes era concessão patrocinada. E agora é concessão comum. A concessão patrocinada, existem investimentos dos entes federados e outros investidores. Na concessão patrocinada, todo o equilíbrio financeiro, né, da empresa que assumir, né, o saneamento da cidade, quem vai pagar por isso são os usuários do serviço público, que vai gerar
em tarifas altíssimas. Então, não me causou nenhuma estranheza, porque é uma comissão instituída pelo próprio prefeito e que, na sua vontade unilateral, vem conduzindo o processo de concessão, burlando todo o processo democrático, retirando da Câmara Municipal. Então, o SAAI, quando ele foi instituído quanto autarquia, o concedente é o município. Então, tem vários processos, várias lacunas aí. Então, nós vamos seguir com essa luta agora e vamos seguir para o judiciário. Quem te ajuda a fortalecer nessa luta aí? Que eu vejo sempre você brigando, falando por aí afora. Quem é algum outro órgão que está junto com você? O Sincem conta com um corpo jurídico muito forte, muito forte. E nós temos também uma diretoria muito ativa, muito participativa, muito atuante. Mas nessas lutas, eu destaco o apoio incondicional que a diretoria sempre deu para que o sindicato faça os investimentos necessários para vencer uma luta dos servidores. Então, a exemplo da reforma da Previdência, em que tivemos que nos fortalecer para fazer uma representação jurídica que pudesse atuar para que tivesse menos danos para os servidores, porque reforma é coisa boa, ele foi deforma da Previdência. Mas a atuação competente do jurídico garantiu alguns direitos não fossem retirados. E agora com o SAAI não é diferente. O jurídico continua atuante, ficamos atentos e vigilantes e ainda contamos com uma assessoria do doutor Luiz Alberto, do Belém. Não medimos esforços. Fomos também a Brasília, nos reunimos com o Observatório Ondas e que está conosco nesta luta. Sônia, o SAAI de Governador Valadares é o primeiro SAAI do Brasil. Então, assim, é uma luta que há todo um movimento e um engajamento em âmbito nacional para que não aconteça em Governador Valadares a entrega de um patrimônio construído arduamente pela população de Governador Valadares por um prefeito que prometeu algo muito diferente a essa população. E veja que, dentre as metas que se argumenta para fazer a concessão do SAAI, são 10 anos para bater a meta, que é o do tratamento do esgoto. Entretanto, esse mesmo prefeito já foi nas mídias falar que tinha 20%. E ele está 7 anos no poder. Esse prefeito, infelizmente, está assinando um atestado de incompetência, porque ele quer fazer uma concessão, ele ficou no poder 7 anos, e agora, para que uma empresa privada venha fazer em 10, ele terá 8 até o final do mandato, e fazendo tudo com os próprios recursos, porque se trata de uma concessão comum. Então, a nossa luta, ela vai assim, para além da representação dos servidores. É uma luta a favor também da população de Governador Valadares. Ela não pode ser individualizada. Nossos servidores, nós todos moramos aqui nessa cidade. E a exemplo do que acontece, por exemplo, em Ouro Preto, em que a água ela é uma água muito diferente da que hoje nós temos, que é o Rio Doce, uma água mais fácil de tratar e cientificamente comprovada a ineficácia da qualidade da água e dos serviços. Então, há de se buscar um equilíbrio. E quando eu citei aqui antes
que o prefeito vem fazendo a sua vontade unilateral, veja que o estudo desenvolvido pela Hauer não apresentou nenhuma outra alternativa. Foi um estudo no modelo linear e que foi conduzindo para mostrar o seguinte, aqui, ó, a única saída para bater a meta é essa aqui. Você acredita que, com tudo isso acontecendo da forma que está, eles vão conseguir o que querem? E a minha outra pergunta é o seguinte, a vida inteira, a gente que está do lado de cá, sempre soube que o caixa ali era um caixa bem bacana. Hoje em dia, parece que tudo sucateou, parece que as coisas lá dentro financeiramente não andam bem. Você acha que isso aí é má gestão? Bom, a prova da má gestão, o SAI já veio provando, os gestores que assumiram, especialmente nesses 3 anos, fizeram um desastre ali no SAI. Nós temos caminhões sucateados, servidores parados no pátio, porque não tem uma picareta para ir fazer o serviço. Veja, e algumas coisas que vai para além da incompetência. Ela vem na linha da maldade mesmo, humana. Lembra que em janeiro, nas cheias do Rio Doce, nós tínhamos 4 bombas, apenas uma funcionando, e em situação precária, esgoto jorrando nessa cidade, a cidade cheia de buraco, tudo isso para o prefeito no dia 24 de janeiro, que pode resgatar a coletiva de imprensa em que ele disse: o SAAI não está dando conta de tampar nem os buracos que ele faz. Então, houve um movimento de sucateamento do SAAI para convencer a população de que a saída é privatizar e não é. O SAAI é uma autarquia altamente lucrativa. Veja que nenhum investidor vai comprar algo que não dá lucro. Então, para começo de conversa, uma concessão comum. Hoje, a folha de pagamento dos estudos, você consegue observar isso, gira em torno de 67%. Mas desses 67%, também é preciso considerar os cabides de emprego dos vereadores. A máquina, os excessos. Como um dia um servidor do SAAI que esteve aqui comigo... É legal? Não. É altamente legal. Inclusive, o SAAI, o sindicato, quando nós assumimos, já notificamos da necessidade de fazer novo concurso público. Não fomos atendidos. Depois, o próprio Ministério Público atuou o SAAI pela necessidade de fazer o concurso público e a resposta é sobre a alegação do processo de concessão. Então, não é, olha, veja que o último estudo não é legal em nenhuma autarquia, mas você observa que inflam a máquina, mas como de um servidor do SAAI que esteve aqui, você fez uma pergunta assim: o que acontece quando a gente vê ali um buraco e tem umas 8 pessoas do lado de fora? Aí ele disse assim: um está trabalhando dentro do buraco e 8, esses que estão ali fora, às vezes você vai ter ali alguém que está fazendo um trabalho sério, né, e que realmente precisa estar ali. Então, infelizmente, essas cenas que se vê por aí são os cabides de emprego de vereadores e que vão contribuindo. Para além do mais, falando desse sucateamento do SAAI, aí você, quando vai analisar, né, as contas, você vai ver muitas motos alugadas, você vai ver muitos carros alugados, muitos equipamentos, máquinas alugadas, e que numa análise de serviço de gestão, né, seria possível, né, adquirir esses bens e esses serviços. Então, é preciso, né, fazer uma análise mais detalhada, mas o que se vê é a população sendo enganada. Eu imagino que com tudo isso que acontece, com o grito do sindicato em todas as áreas, o seu relacionamento com o prefeito não deve ser dos melhores, né? Olha só, eu sou pedagoga, sou gestora. Eu penso o seguinte: processo de relações
de trabalho e atividades profissionais, elas têm que quebrar a linha do eu gosto ou não simpatizo. Se o prefeito chegar agora no sindicato, ele será recebido como prefeito. E será bem recebido. Ele é uma autoridade. Eu não vejo da parte dele. Me recordo da primeira vez que eu cheguei à sala e que ele pegou um papel que era a pauta de campanha dos servidores e colocou para lá e disse assim, vocês ainda nem estão legitimamente. Essa pauta que não é a de vocês, essa, independente se foi uma outra diretoria que esteve, ou esta, é a pauta aprovada em Assembleia. Então, desde o início, o prefeito teve uma relação, né, porque ficou claro pelo comportamento do prefeito que quem venceu as eleições do sindicato não era a pessoa que ele queria que vencesse. Mas tudo bem. E sempre que eu estive na prefeitura, e eu fui e tenho ido lá muitas vezes, eu entro ali pela porta da frente, com educação, com todos os servidores, bato na porta, aguardo na recepção, e mesmo assim ele se recusa a atender. Mas em algumas vezes, poucas vezes, umas 2 vezes, esteve conosco. Então, assim, é uma relação conflituosa e que, às vezes, passa o entendimento de questões políticas. E, da minha parte, ao meu ver, se o prefeito tem essa concepção, ele está sendo imaturo. A minha concepção, e muitos servidores já me ouviram falar isso, e muitos diretores já me ouviram falar isso, é que sindicato, ele tem que se levantar contra o projeto, até do pai ou da mãe dele, se estiver tirando direito de servidores. Não é se levantar contra o pai ou a mãe. Não é se levantar contra o prefeito. Se levantar contra o projeto. É o projeto, é a pauta. Então, essa situação, ela foi ficando um pouco mais distante. Mas, entretanto, temos mantido o diálogo com o secretário de governo, secretário de administração, de recursos humanos, porque é impossível tratar administrativamente as pautas dos servidores com esse senso de diálogo. Entretanto, a administração municipal tem descumprido o que eles, na verdade, têm obrigação de fazer. Acabamos de protocolar a pauta de reivindicação dos servidores cumprindo o prazo, quer dizer, 60 dias antes do término do ano. Nós protocolamos a de 2022 para 2023, 60 dias antes. Eles foram nos responder quando? Os servidores até hoje estão ainda recebendo fracionado, né, parcelado, o salário que já era para ter recebido em janeiro. Então, essa relação ela vai se desgastando, né, nessas situações de luta. E o lado do sindicalista, né, o lado da diretoria do Sincem, tem que ser o lado de quem? É o lado dos servidores. Esse é o nosso lado. Não ter comportamentos como eu já vi, né, não estou para ser presidente do sindicato para fazer selfie com o prefeito, ou com o presidente da República, ou com o governador do Estado. Porque se eu tiver que cobrar do presidente da República, e, aliás, tenho o que cobrar dele, porque existem decisões que elas são do governo federal, eu vou cobrar dele, sim. Né? Como temos feito, a exemplo, né, do piso da enfermagem, que é uma luta que veio tramitando de anos historicamente, e chega ao final num desenho que não atendeu a todos, especialmente os servidores efetivos de carreira. Então, essa luta não parou. E se essa luta tem que ser feita em Brasília, ela será feita. Gostando ou não gostando do presidente Lula, e se ela tiver que ser feita aqui, ela vai ser feita gostando
né? Ou não gostando do prefeito. Quando você fala isso aí, eu estou aqui imaginando o seguinte: a gente acha que você está em defesa do servidor. E não é só do servidor, né? Quando você briga pelo salário de um enfermeiro, de uma categoria, se o funcionário não está recebendo em dia, automaticamente o atendimento não é aquele desejável, né? Porque a pessoa fica insatisfeita, por mais profissional que ela seja. Na questão da escola, a mesma coisa, né? Um professor que está lá com as latas em casa, sem comida, com as contas atrasadas, ele vai estar na sala de aula um pouco diferente do que ele deveria estar. Aí você vira e fala assim, mas falta profissionalismo. Não é que falta profissionalismo. A gente, quando está naquela situação ali, de você ver dentro da sua casa um filho passando fome, uma conta de luz a ser cortada a qualquer momento, a situação, a gente olha com outro olhar, né? Então, essa defesa sua não é só do servidor, né? E assim, eu acho que a gente tem que parabenizar quem trabalha com o sindicato, porque muitas das vezes a gente vira sindicalista, mas não sabe que aquela defesa ali é em prol da população no todo, né? Olha, Sônia, eu falo com as pessoas assim, eu, como presidente do sindicato, você recebe e acolhe as dores e o choro de todo mundo. Você citou aí o caso, né, do profissionalismo, servidor da educação. Nesse último mês que teve atraso de pagamento, e eu ali trabalhando junto com o RH para que saísse uma folha complementar, porque não aguentava esperar para o próximo mês, uma servidora, ela disse assim, Sandra, eu estou trabalhando todos os dias, mas eu não estou conseguindo mais dormir à noite. Eu tenho uma criança pequena, eu ainda não fiz compra do mês. E já está faltando coisas aqui em casa. Então, a pessoa fica vulnerável, emocionalmente instável, não dorme bem. Como que você vai estar bem dentro de uma atividade, seja no hospital, seja na sala de aula, se correndo o risco de chegar em casa e a sua luz, a sua água, né, está cortada? Então, assim, são lutas, são muitas lutas e que a gente precisa estar engajado para continuar à frente. Você falou do piso salarial na enfermagem. Você teve o apoio da Câmara Municipal naquela questão ali? Olha, mais uma vez, a Câmara Municipal, como o Executivo, eles continuaram negligenciando as proposições feitas pelo sindicato. Olha, nós encaminhamos para a Câmara Municipal uma minuta para o Executivo Municipal e para a Câmara na pessoa do presidente. Uma minuta de projeto de lei para o piso da enfermagem. Uma minuta que atenderia às reivindicações da categoria. Nem resposta o Executivo Municipal deu. É claro que nós temos, quando fala assim, quando se envia um documento, abre-se para uma discussão, é uma discussão de negociação. Se nem tudo é possível atender, explique, prove por que não é possível. Então, a reivindicação que o sindicato faz, tanto do piso da educação quanto da enfermagem, é que o piso instituído pelo governo federal, a lei federal, ele seja no plano de carreira dos servidores, na letra A do nível 1, vencimento base. Porque o que esses servidores recebem como adicional do seu plano de carreira, que vem aí de uma trajetória de 15, 20, 30 anos de serviço, são instituídas em função dos cursos, das qualificações, né, dos direitos adquiridos, das férias dos quinquênios ao longo do tempo. Então, o que a gente tem visto do Executivo é simplesmente não. Mas não senta para discutir, para mostrar esses impactos, esses orçamentos. Então, nós seguimos aí fazendo a luta, tanto no âmbito local quanto municipal.
tanto da educação quanto no piso da enfermagem. Lembrando aqui que o piso da educação, ele é de 2000, uma lei de 2008. E que até hoje nós estamos lutando. Tivemos avanços? Sim, tivemos avanços. Mas pensar que o plano de carreira, que o piso, ele é o mínimo, é aquele que o servidor ele deve ganhar no início da carreira. E nós estamos aí felizes por ter conseguido o piso da enfermagem, é um ganho, mas ele não atendeu à categoria. Você não é uma presidente de cadeira, né? Não. Não. A gente vê você por aí afora, sempre nas lutas, sem dias, sem horas, qualquer momento, né? Sim, sim. Eu caracterizo assim, esse meu tempo no sindicato como uma presidente da base. Eu sempre estive em todas as bases. No hospital, no SAI, nas escolas, durante esses 3 anos, no CEMOV, seja estando diretamente com os servidores, levando um feedback, um retorno das lutas, como também com o jurídico itinerante, em atividade. Isso é muito bom, a gente vê essa participação sua e a gente fica muito feliz porque, como eu te disse, é uma representação não só do servidor, mas de toda a população, né? Te agradeço pela sua participação, valeu de montar esse bate-papo aqui hoje. Obrigada, Sônia. Prazer. Prazer é nosso. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.